Então vamos lá, hoje nós vamos falar de uma recuperação judicial tributária muito relevante para um segmento muito atuante na economia. É a recuperação tributária da tese dos combustíveis. Para você que se interessa por isso, basta identificar que nós tivemos uma lei complementar, a 122 de 2022, que reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS para diversos tipos de combustíveis. Essa redução a zero da alíquota trouxe uma economia de 9 a 10%, dependendo de algumas variáveis, para cada um dos contribuintes. Ela se aplica apenas para contribuintes que sejam consumidores, pessoas jurídicas, ou revendedores, distribuidores de combustíveis. A esse público é franqueada a possibilidade de aproveitar aquele problema gerado pela lei complementar e a medida provisória que a sucedeu. Essa lei complementar deferiu um benefício fiscal de mão dupla. Ela deferiu a redução da alíquota e a manutenção do crédito que esse PIS e COFINS geraria se vocês tivessem pago essa tributação. Mas a medida provisória excluiu uma parte desse benefício fiscal, que foi a manutenção dos créditos presumidos dessa alíquota que não foi paga. Portanto, se você se encaixa nesse conceito, você tem 5 anos a partir de 31 de dezembro de 2022 para requerer as parcelas do crédito presumido que foram excluídas a partir da medida provisória que acabou majorando essa tributação. Se esse conteúdo é relevante para você, curta, comente e compartilhe com aquele seu colega que precisa tomar conhecimento dessa oportunidade tributária. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de uma tese em recuperação tributária que ganhou o apelido de tese dos combustíveis, porque ela se comunica intrinsecamente com a série de combustíveis. Nós estamos falando de um benefício fiscal instituído pela Lei Complementar 122 de 2022. Essa lei instituiu um benefício de mão dúplice. Ela zerou momentaneamente as alíquotas de PIS e COFINS para empresas do lucro real. Isso quer dizer que as alíquotas de PIS e COFINS, que variam de 9,25% a 10%, a depender de algumas variáveis, portanto, de 9,25% a 10%, foram transformadas em alíquota zero. Além disso, ainda permitiu a essas pessoas jurídicas se beneficiarem da escrituração contábil desses créditos presumidos. Então percebam, existia naquele momento da Lei Complementar 122 uma dúplice benefício fiscal. A alíquota de PIS e COFINS passou a ser considerada zero e permitiu o aproveitamento desses créditos não pagos. Existia essa amplitude do benefício fiscal para ser aproveitada. E ela se aplicava ao quê? A combustíveis. Nós estamos falando aqui de GLP, de diesel, de querosene de aviação e alguns outros combustíveis que estão relacionados em um grupo de INCN. Então, por isso é necessário analisar a sua composição societária, o seu cartão CNPJ, as notas fiscais emitidas, para identificar se a você é franqueada a possibilidade de se aproveitar desse benefício que foi instituído a partir da Lei Complementar 122. Mas surgiu o grande problema. Qual foi esse problema? O fisco passou a advogar que se a alíquota de PIS e COFINS é zero, logo, 0 vezes 0 não traz créditos na cadeia para você conseguir se beneficiar. A redação da Lei Complementar 122 para o fisco tinha sido contraditória no momento em que instituiu a alíquota zero e permitiu se aproveitar do crédito como se o contribuinte houvesse pago o PIS e COFINS. Mas isso, juridicamente, não é matéria relevante para o critério de definição de um benefício fiscal. O benefício fiscal tem sim essa natureza de trazer uma realidade anormal para um segmento que sofreu algum tipo de desconstrução, algum tipo de lesão em razão de fatores contingentes, fatores da economia, como viemos com a pandemia, como viemos com o aumento dos combustíveis em razão de guerras em vários locais do mundo. Tudo isso trouxe um cenário muito complexo para o setor de combustíveis. E essa foi a razão da instituição do benefício fiscal. Portanto, para o fisco, ao aduzir que não existiria créditos a se beneficiar de uma redução de alíquota zero, ele trouxe uma confusão que gerou, em um momento posterior,
a edição de uma medida provisória revogando, aí sim, o benefício do crédito fiscal de aproveitamento daquelas alíquotas de PIS e COFINS. Entretanto, a partir da edição da medida provisória 1118 de 2022, de maio de 2022, houve sim a revogação da possibilidade de se aproveitar dos créditos de PIS e COFINS não pagos, que a alíquota era zero. E aí surgiu a grande oportunidade tributária. Percebam, a vocês que já se beneficiavam da alíquota zero e também do aproveitamento do crédito gerado pelo pagamento de PIS e COFINS para os tributos federais, vocês não poderiam sofrer uma majoração da tributação através da medida provisória sem que um princípio da administração tributária fosse respeitado. O princípio da anterioridade nonagesimal. Isso quer dizer que o fisco, os entes públicos, para criar, instituir ou majorar tributos, eles devem preservar, no mínimo, uma anterioridade de 90 dias para fazer essa majoração. E o judiciário já entende que revogação de benefício fiscal implica indiretamente em majoração de tributos. Então, a medida provisória de maio de 2022 não poderia surtir efeitos automaticamente, deveria respeitar a anterioridade nonagesimal. E aí está a cereja desse bolo. Você pode ainda questionar em juízo que, pelo menos, pelos 90 dias posteriores à publicação no Diário Oficial, você poderia ainda se beneficiar dos créditos da cadeia de PIS e COFINS gerados pelo pagamento fictício instituído na Lei Complementar 122 de 2022. Portanto, até setembro, e algumas discussões levam esse proveito econômico até outubro de 2022, ainda é possível no judiciário. E há prazo, sim. Você teria 5 anos para fazer essa discussão judicial funcionar. Mas percebam, isso não é uma matéria de recuperação tributária que pode ser realizado pela via administrativa. Não há nenhum autorizativo para que um contador faça isso na via administrativa. E nós, advogados tributaristas, não recomendamos que você simule esse tipo de operação na via administrativa, porque certamente você vai ter uma glosa, vai ter uma negativa do fisco. Isso pode trazer um auto de infração para você. Portanto, é necessário, para aproveitar essa redução de alíquota, esse crédito presumido do pagamento, uma demanda judicial. E a demanda mais adequada, a nosso sentir, é o mandado de segurança, onde você corre o risco judicial, um risco de pagar custas, um risco de ser condenado em eventual honorário de sucumbência diminuto, até porque não existe honorário de sucumbência em mandado de segurança. E assim, havendo a demanda judicial, o reconhecimento pelo juiz de que você é titular desse crédito, você estará amparado por uma decisão judicial transitada em julgado. Nesse momento, sim, você vai iniciar um processo administrativo para cumprir a decisão judicial transitada em julgado e aproveitar-se de todos os créditos que orbitam, portanto, de 9,25% a 10% sobre o seu faturamento, a título de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, oriundos da Lei Complementar 122 de 2022. Essa é uma oportunidade muito boa. Isso traz para você, empresário, a realidade de que a sua atividade ela passou a ser mais lucrativa. Você passou a ser um concorrente potencial da sua atividade. E aí, nós vamos entrar agora a quem aproveita toda essa discussão de créditos tributários e auditoria tributária no sentido de trazer de volta ou trazer ao empresário maior rentabilidade no seu negócio. A quem aproveita? A quem cabe o aproveitamento dessa tese, a recuperação tributária dos créditos oriundos de PIS e COFINS, da Lei Complementar 122. Cabem às empresas geridas pela metodologia de tributação do lucro real, às distribuidoras e fornecedoras de combustíveis, aos postos de combustíveis e às pessoas jurídicas que consomem esses insumos para realizar as suas atividades. Por exemplo, transportadoras, empresas que fazem transporte de pessoas, transportes de passageiros, transportes de cargas,
Todas essas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, não podemos esquecer disso, e não pelo lucro presumido, não pelo simples nacional, não pelo lucro arbitrado, mas apenas aquelas que se enquadram no regime de tributação do lucro real, elas podem se beneficiar dessa parcela de restituição tributária. A título de exemplo, uma empresa que tenha faturamento de R$100 mil e possa se beneficiar dessa hipótese tributária de restituição, ela teria mensalmente um retorno financeiro de aproximadamente R$ 9.250. Então percebam, se nós estamos falando de 3 meses ou 4 meses, a uma empresa que fatura R$100 mil, nós estaríamos discutindo um proveito econômico de aproximadamente R$40 mil a mais no cofre do empresário, no cofre da empresa, para um resultado financeiro superior àquele que você achava que obteve nesse período da impugnação. Portanto, de março de 2022 até setembro ou outubro de 2022, você poderia ainda se aproveitar dessa redução de alíquota. Portanto, se esse conteúdo foi importante para você, se isso lhe trouxe uma nova visão de oportunidade tributária, você conhece alguém que pode estar dentro dos beneficiários, curta, comente, compartilhe e encaminhe esse vídeo para esse seu colega, para que ele possa também usufruir desse conteúdo privilegiado e muito bem selecionado, para que você possa tomar decisões gerenciais mais acertadas. Fica o nosso abraço e até os próximos vídeos. Até logo!